Fala galera, tudo bem? Estamos voltando com mais uma edição do Anjo Talks e nessa edição é uma edição muito especial porque nós vamos conversar hoje com o homem, o cara que criou tudo isso aqui, o fundador da Anjo, meu pai, Beto Colombo. Beto, muito obrigado por aceitar o convite. Desde que a gente criou o Anjo Talks eu queria te chamar aqui pra gente conversar, então agora deu certo. E antes da gente começar a falar sobre a Anjo e toda a história da Anjo, que a gente vai falar com certeza, eu queria falar um pouquinho sobre o Beto, a tua vida pessoal, tuas rotinas, o que tu anda fazendo. E eu sei que tu acabou de chegar de uma viagem internacional muito longa. Por onde tu esteve? O que tu estava fazendo lá? Conta um pouquinho pra gente. Legal. Um prazer estar aqui, Felipe. Ser entrevistado pelo Felipe, pelo CEO da Anjo ou pelo filho, vamos ver durante a conversa aí. Eu acabei de voltar da Europa. Eu fiz uma viagem junto com a Albani. A Albani foi com um celular de videomaker, onde eu passava, ela filmava, a gente registrou tudo. Na realidade, a gente saiu do Brasil, nós fomos para Portugal. Ficamos na casa de um amigo que nos convidou para ir para lá e também nos convidou para ir para a Croácia. E a gente foi até Veneza, pegamos um barco e fomos para a Croácia. Aí, Croácia, fomos para Split, fomos para Var, fomos para esses nomes difíceis de lá que não consigo lembrar de todos. Mas é impressionante. Escócia é um país para ser visitado, Felipe. Escócia não, Croácia. Croácia, desculpa. Croácia é um país para ser visitado. Se bem que a Escócia, a gente teve lá no passado, também é um país para ser visitado, né? É verdade. E depois, então, a gente teve em Montenegro, em Split, temos em Split é Croácia, né? Em Kotor e Montenegro, um país pequenininho, cara, com uma cultura. Muitos brasileiros lá, tá? Descobrindo. É um país mais barato. Lindíssimo, lindíssimo. Depois a gente voltou, então, para Veneza. Em Veneza, então, esse casal que nos convidou para ir para lá, para essa viagem, voltou, né? E eu e o Boni ficamos em Veneza. Aí começou o estudo. A minha viagem geralmente tem um motivo, ela tem um estudo. Eu estou indo atrás de algo. Aí comecei a estudar um pouquinho a história de Marco Polo, já tinha lido alguma biografia dele aqui. Como é que um cara, né, sai de Veneza e roda o mundo? Quando ele viajou, cara, ele teve que aprender 6 línguas, enquanto que 90% da população de Veneza era analfabeta, 92%. Ele aprendeu 6 línguas para poder viajar, olha só. E eu estudei um pouquinho. O que leva uma pessoa a sair de um ponto e atravessar um continente, fazer essas viagens? Bom, dali então a gente volta então para... Como a gente estava sempre costeando o mar, né? E voltamos para Lisboa. E de Lisboa, então, fomos conhecer um pouquinho sobre os navegadores, os grandes navegadores. Aí, dali, partimos para o Algarve, né? Para o mar, lá no sul de Portugal, mais perto do Brasil, né? Algarve é incrível, gente, incrível. Quem não conhece o Algarve... Olha, eu costumo fazer trilha por esse mundo afora aí, mas uma trilha que tem no Algarve é indizível, é linda, lindíssima. E dali então partimos do Algarve, fomos então em direção a Sevilha, né, onde Cristóvão Colombo partiu, né? Ou, como falei, o que leva um maluco daquele partir com 3 naus por um rio? Coisa que eu não sabia, cara, que eles tinham que, para entrar no mar, eles tinham que soltar os barcos com cordas, porque o mar é lá embaixo, a 70 metros abaixo a diferença. E sair, acreditar que o mundo era uma bola, que era redondo, e que ele poderia achar uma nova rota para a Índia. Cara, que cálculos esse homem tinha? Estrelas. O que leva uma pessoa... Eu vou estudar isso aí. Por que tantas pessoas
nesses anos de 1400, 1500, se lançaram ao mar, né, para ir conhecer novos mundos. E acabou descobrindo a América e morreu sem saber que era América, sempre achou que fosse as Índias Ocidentais. E eu fui lá ver onde ele estava enterrado, em Sevilha, conheci a história de Sevilha, e a gente conversou com o professor Manolo, um professor de História da universidade, que nos acompanhou. A minha viagem sempre tem uma parte epistemológica junto, conhecendo algo. Então, ali conhecemos toda a história dos navegadores ali, desde de Colombo, Américo Vespúcio, diversos navegadores que a gente estudou ali, por intermédio desse professor. Algumas coisas filmamos, outras não dava para filmar. Né? Então, de Sevilha, uma cidade muito quente, muito quente. Nós fomos no verão, cara. Então, tu vê que nós éramos proibidos de sair das 4 da tarde às 7 da noite. Era para evitar sair do hotel ou, então, ficar numa praça onde tinha vegetação. E eles estão resolvendo essa questão com vegetação, porque onde tem vegetação ficava mais suportável o calor, mas muito quente lá. Bom, Sevilha é linda, tá? Linda, culturalmente assim. Se tu quiser saber as tuas origens, tem que passar por ali, né? Porque ali teve os árabes, teve a civilização do mundo passou por ali, invadiu aquilo ali, desde os romanos. Depois os cristãos tomam a cidade. Então tu pega aquelas catedrais que eram mesquitas, que foram transformadas em catedrais. Tem uma torre que nós subimos lá, que como tinha que subir 5 vezes para chamar o povo para a oração, que é um costume dos muçulmanos, a torre, tu subia a cavalo por dentro da torre. Então agora tu sobe a pé lá, né? Mas chega lá em cima e tu vê a cidade lá de cima. Uma vista incrível, incrível, incrível. E de Sevilha, então, aí nós fomos aonde a gente queria mesmo estudar um pouquinho da cultura árabe. Nós fomos para Granada, né? E Granada, então, a gente foi conhecer uma cidade árabe que está toda preservada. Né? Embora Napoleão tentou destruir, diferente de Alexandre o Grande, que onde ele passava, ele mantinha a cultura, ele não explorava as pessoas, as mulheres. Napoleão, meu Deus, onde ele entrava ele destruía tudo, né? Se vocês pegar aquela pirâmide que tem aquele buraco lá na ponta, lá é uma bala de canhão de Napoleão, um cara maluco, né? E aí estudamos ali, né, a cultura árabe. O que eu posso adiantar, para não me alongar muito aqui, as cidades, as casas árabes são todas voltadas para dentro. Eles acreditam, os mouros acreditavam que a beleza tem que ser interior, não é para ser mostrada. A beleza tem que ser interna, não é externa. E aí, eu comecei a aprofundar os estudos. Se tanta gente coloca suas memórias pelo lado de fora, por exemplo, Oscar Niemeyer, né? Tudo que ele deixou gravado, ele, olha, vocês querem me conhecer? Olhem as minhas obras, né? Diferente dos muçulmanos, né? Dos árabes, dos mouros, no caso ali, que não, era voltado para dentro, a beleza tem que ser interior. E dali, então, a gente foi para Málaga, conhecer as obras de arte, desde Picasso, depois fomos para Marbella, outra cidade, para quem não conhece, impressionante também, uma cultura árabe. Ali também partiu muitos navegadores, estudamos a história de alguns. E convivemos ali com aquele povo misturado, né, de espanhol com árabe, os sangues se cruzaram, surgiu aquela população linda ali, né? Um povo diferente. E depois, então, nós cruzamos, voltamos a Málaga, pegamos um avião e fomos para San Sebastián. San Sebastián para mim, é a cidade mais gostosa, mais bonita que eu conheço. Os bascos. Falam uma língua que não se sabe de onde que é. Foi até proibida de falar,
uma língua difícil, diferente. O nome da cidade, aqui nós chamamos como São Sebastião, e eles conhecem como Donostia, né? Tu estivesse lá, né? Os últimos dias o Felipe foi nos visitar com os filhos, o Rodrigo também com as filhas, esposas, e foi muito, muito bonito o que aconteceu lá. E aí eu fui conhecer a história de Chillida, ali, de um sucessor de Picasso. E diferente de outros artistas que vão pelo mundo, se jogam pelo mundo para mostrar suas obras, ele não sai dali. Ele se considerava uma árvore. Ele disse que ele pertencia àquele lugar. Então ele se fixou ali e encheu a cidade de obras de arte. Fez um museu a céu aberto. Eduardo Chillida, quem quiser visitar ali o museu do Eduardo Chillida. Umas obras fantásticas, de aço cortem. Eu sou encarnado em aço cortem, né? E obra de arte, mar, temperatura boa, melhor comida do mundo, 16 restaurantes com estrelas Michelin naquela região de São Sebastião. Então, nós estávamos em casa, né? Alugamos aí 2 apartamentos, um para nós e outro para quando os filhos chegaram, e ficamos ali, nos enculturamos ali, comendo a comida que eles comiam, da vizinhança, indo na padaria, indo no mercado. Esse é o meu jeito de viajar, tá? Eu gosto de fazer viagem, gosto de viajar. Não faço tour. Qual a diferença de viagem e tour? Vamos fazer um city tour. Tu vai conhecer aquela cidade. Um city tour. Muita gente faz city tour. Tour é uma viagem curta para conhecer um lugarzinho. Vamos fazer um tour pela Anjo. Vamos conhecer a Anjo. Viagem não. Viagem, ela tem que ser longa. Por isso que eu fiquei lá 8 semanas. Pois falando de viagem longa, né? Porque Portugal, Itália, Espanha... Montenegro, deu um pulinho na França também, França, né? Vinhos, né? Outra coisa, né? Vinhos, mar, vinhos, comida. 8 semanas deu? 8 semanas. 8 semanas. Eu e Albani. Foi muito legal. Aí os dias que alguns amigos visitavam e os filhos nos visitaram, né? Então, o tour é uma viagem curta. Tour. Eu não gosto quando tem gente fazendo tour. Para mim, o tour é aquele turista que vê uma obra de arte de Chillida e quer bater uma foto na frente. O cara levou 10 anos para fazer uma obra, a obra está ali há 100 anos, e a gente vai apreciar a obra, sempre tem gente batendo foto na frente. Esse é o turista, ele não estuda a obra, ele só quer mostrar. Então, tour é isso, é algo rápido, instantâneo, sem estudar, sem se enculturar, sem se diluir naquela cultura daquele país, né? Não é o meu caso, não gosto de fazer viagens assim. Eu tenho a minha memória desde pequeno que tu sempre pegou férias longas, né? As tuas férias sempre eram aí de 40 dias, 30, 40 dias. O que te motivou a tirar umas férias longas e não curtas? E essa pergunta está muito relacionada a um estudo que eu vi recente que uma universidade americana publicou agora num jornal que as férias ideais são um período de 8 dias, que é quando atinge o pico da felicidade, desconecta do trabalho, são 8 dias. Por que tu faz viagem longa? Eu conheço essa pesquisa, Felipe. Essa pesquisa ela é muito questionável, né? Primeiro, alguém dizer que a férias ideal é para 8 dias, é ideal para quem? Ideal para as agências de viagem? É ideal para ele voltar a trabalhar logo em seguida? É ideal para quem? Para mim, férias é aquela que nos 8 dias, eu acredito sim que a pessoa descansou, mas ela descansa para voltar a trabalhar e produzir mais. É para isso que tiro férias? Férias, para mim, é para repensar a vida. Para mim, férias, viagem, é para fazer algo totalmente diferente do que a gente faz no dia a dia. Aí tu descansa.
Você pode pegar uma férias e fazer acampamento. Quando não tinha um coleirinho para dar água, o que eu fazia? Eu ia acampar nas lagoas por aí, né? Pegava um carro emprestado, armava uma barraca e muitas vezes não tinha nem como voltar lá, mas ia para lá, armava a barraca, deixava o verão inteiro lá e passava aqueles 30 dias ali dentro de uma... Eu descansava, fazia coisa diferente, eu pescava. A gente chegava até a fazer hortazinha ao redor da barraca, fazia algo diferente, descansar, nada a ver com a empresa. E quando a gente entra nesses mundos diferentes, que faz trabalhos manuais, a mente descansa. E tu não vai fazer isso em 8 dias. Vamos desculpar essa pesquisa, mas essa pesquisa é uma pesquisa quantitativa. Pesquisaram alguns turistas, pesquisaram algumas pessoas e, claro, descansaram em 8 dias. Estava pronto para voltar a produzir. Mas férias que transforma, férias que tu sente saudade, que tu quer fazer algo diferente, não acredito que seja em 8 dias. Mas olha, gente, isso é assim para mim. Tem pessoas que podem, sim, descansar em 8 dias. Legal. Já que tu tocou na Anjo, férias de trabalho, deixa eu puxar um tema aqui. Em 2013, tu se aposentou da Anjo, tu saiu do dia a dia da operação da Anjo, foi pro conselho, nós temos reuniões de conselho a cada 2 meses, aproximadamente, e tu participa dessas reuniões. Mas o dia a dia, tu saiu, não participa mais. E tu, além disso, tu foi agora, nos últimos 3 anos, fosse morar em Florianópolis. Por que tu foi morar em Florianópolis? Abandonou a tua cidade natal, Criciúma, não gosta mais de Criciúma? O que te motivou a ir para lá? Olha, primeiro eu gosto muito de Criciúma, mas não para um filósofo clínico. Não para uma pessoa que não tem tarefas de trabalho. Criciúma é uma cidade trabalhadora. Tu imagina uma pessoa que tem uma manhã livre, que vai sair caminhar pela cidade. É muito difícil caminhar pela cidade num dia de semana de manhã. As pessoas estão trabalhando. As pessoas te olham como um desocupado, porque é uma cidade para se manter ocupado. Então, é uma cidade pesada para quem é aposentado. Essa é uma coisa. Uma pessoa que tem tempo para ler, para ver filme, para atender, que eu tenho consultório em Florianópolis, eu não consigo me ver longe do mar. Todo esse tempo que eu morei em Criciúma, todos os dias, ou um dia sim, um dia não, eu dava uma fugida para a Praia do Rincão, para a Lagoa, para ver o mar. O mar tem algo que me encanta. Tu imagina um dia que tem uma lua cheia, que vai ter uma lua cheia ou uma lua nova. Ver uma lua cheia aqui em Criciúma é uma coisa. Agora, tu vê essa lua aparecer no mar. É diferente. Então, o mar, eu converso com o mar. E o mar me fala comigo. Às vezes eu vou lá para me queixar com o mar reclamando. Às vezes eu estou feliz, estou alegre, estou contente. E às vezes eu vou reclamando e teve uma vez que o mar disse para mim que eu tinha que aceitar minhas marés. Porque é como a lua, as fases da lua. Tem hora que tu tá minguante, tem hora que tu tá cheio, tem hora que tu tá novo. E o mar também, tem hora que o mar tá violento, tem hora que o mar tá calmo. Não aceita nem que os turistas entram nele, tá aí meditando. Eu moro numa casa de frente para o mar. Tive um privilégio de morar numa casa de frente para o mar. Eu escuto a respiração do mar de noite, de dia, mas principalmente à noite, querido. Cara, para meditar, para te aquietar, para te acalmar a tua alma, não tem lugar melhor. E onde nós moramos, em Jurerê, é um lugar bem calmo, mora pouca gente. Não gosto de carros, de barulho, não sei se é coisa de quem já passou dos 60, mas eu sempre fui um pouquinho assim. Desde o Caminho de Santiago, nunca parei numa cidade grande no Caminho de Santiago, sempre parei em pueblos. Eu fui criado em pueblos, eu fui criado
aqui debaixo do Morro do Caravaggio, numa comunidadezinha ali de meia dúzia de casas. Então, isso me faz muito bem, viver em trilhas, viver em mato, viver em praias. Mas o que me levou a Florianópolis não é por não gostar de Criciúma, muito pelo contrário. Meus amigos, meus parentes, empresas, imóveis, tem muita coisa aqui. E venho para cá todo mês, fico uma semana aqui. E sei que é uma cidade trabalhadora, uma cidade de empreendedores. Eu adoro empreendedores. Legal. Tu falou de duas coisas aqui, uma é as tuas conversas com o mar, as tuas filosofadas, e tu também falou em caminhar. E aí me remeteu ao teu Instagram, o Filósofo Peregrino. De onde vem isso? Boa, Filósofo Peregrino. Eu fiz o caminho em 2007, né? Eu fiz com o pessoal, com uma pessoa. Caminho de Santiago de Caminho Compostela. de Santiago de Compostela. E teve uns amigos aí que me chamavam de bruxo. Eu fazia umas brincadeiras ali e tal, e desaparecia, aparecia. É muito fácil eu aparecer e desaparecer, né? Se eu colocar aqui uma televisão aqui nesse canto aqui, o pessoal olha para a televisão, tu vai por aqui, ninguém te vê. E eu fazia essas brincadeiras, né? E aí começaram a me chamar de bruxo. E aí o outro pessoal que eu levei já como filósofo clínico. Então, se vamos peregrinar. E aí teve um amigo, Miri Librelato, que diz assim, não, eu vou com o filósofo peregrino. E escreveu isso, eu vou com o filósofo peregrino. Disse, vou registrar esse nome, o filósofo peregrino. Aí já tinha, filósofo peregrino tinha, eu botei o filósofo peregrino. E estou sempre peregrinando, estou sempre viajando por aí tudo. E peregrinar para o caminho de Santiago. Peregrinar, na real, é no caminho de Santiago, né? Se tu vai fazer uma romaria, tu vai para Roma e assim por diante. Mas como todo ano eu dou uma passada pelo caminho de Santiago, uma caminhada, então acho que pegou. O nome vem dali, Filósofo Peregrino. Legal. Me acompanhe, quem quiser me conhecer melhor, o Filósofo Peregrino. Eu indico. Tem muita coisa boa lá, muito conteúdo bacana. Assim como está a nossa conversa hoje. Bom, falando um pouquinho agora da parte empresarial da Anjo, afinal de contas, que é o Anjo Talks, né? Eu vou te fazer uma pergunta que praticamente sempre que eu vou numa entrevista me fazem essa pergunta e eu respondo da minha maneira, mas nada vem como da boca do Criador, né? Então, de onde vem o nome Anjo? Porque tem um monte de história, né? Tu mesmo já me contou umas 10, nós chegamos aqui no estúdio para gravar, o Bressan já contou uma outra. Então, da onde vem? Fala a versão oficial da onde vem o nome Anjo. O nome Anjo, eu comprei o nome Anjo. Primeiro, o nome de 4 letras. Beto, Lipe, Bani, Digo. Sempre que puder colocar 4, para mim é um nome que grava. Isso vem do marketing, né? Os 4 pontos cardeais é um número total, né? Então, vem da teologia. Congregação dos Santos Anjos. Quando eu comprei um maquinário usado, eu comprei um maquinário e a fábrica, a razão social de Proctu. Proctu, complicado esse nome, né? Produtos Químicos Tubarão. Não vai dar certo isso aqui. E aí fui atrás, então, desse nome Anjo, que estava registrado, e comprei, que tinha um maquinário, já tinha fabricado também, estava parado, e comprei a marca Anjo. Foi uma aquisição, porque gosto muito de estudar sobre anjos e na teologia, a minha dissertação foi sobre anjos. E depois teve a história que quando eu comprei, nasceu Felipe, criança, anjos. Não, vai ficar Anjo, porque o nome era Colombo Indústria, Comércio e Massa Plástica. Pensei na época em colocar a marca Colombo, mas eu achei que o nome Anjo, estrategicamente, falando de marketing, daria certo. E deu certo. Legal, bacana. A minha ideia aqui hoje é te perguntar de algumas histórias que aconteceram na Anjo e com essa história a gente vai desmembrando para outros temas. Lá pelo início dos anos 90, a gente só fazia massa plástica lá na Anjo Automotiva
Em um determinado momento a gente começou a produzir thinner. E o thinner, quando a gente começou a produzir, logo em seguida a gente começou a produzir com uma máquina automatizada, nada igual ao que existia no mercado brasileiro. Como é que surgiu essa máquina automática de thinner? Da onde ela surgiu? Como é que surgiu essa ideia? Como é que tu teve dinheiro para fazer isso? Me conta essa história. A Fiesc, junto com a Fiesp de São Paulo, fizeram uma viagem de inovação para Hannover. E mandaram um convite. Só, bora. E dinheiro? Bom, parcelado assim, 72 vezes a passagem, mas tinha que arrumar dinheiro. E eu tinha uma Marajó na época. Marajó era um carro usado. E que estava no nome da empresa. Aí eu comprei da empresa, mas financiei, né? Então, peguei o dinheiro para me sustentar lá. Então, a passagem parcelamos. E eu fiquei com o dinheiro de um carro usado para poder viajar para a Europa. Aí fui para primeira viagem internacional. Fui para a Alemanha. Rapaz, não falava uma palavra de alemão, o inglês da escola. Mas, como a gente foi num grupo, nós fomos em 12 pessoas, então a gente conseguia. E aí procurei tudo. Eu queria arrumar um sistema de produção, um sistema de produção, não fui atrás de máquinas. Né? Aí cheguei lá, procuramos naquelas feiras tudo, é difícil, né? Porque não consegue o idioma diferente. Bom, aí de noite, já estava quase desistindo, e a gente foi numa cervejaria. Chegou uma cervejaria, cara, comum hoje, né? Mas nós sentamos numa mesa assim, e em cima tinha uma bica. E do lado, 3 tanques que misturavam e faziam a cerveja. E aquela bica contava quanto que tu tomava. Então, tu abria aqui e tal, contava. Então, se tu sentasse na frente daquela bica, eles cobravam porque tu bebeu. Tinha um medidor de vazão, Felipe. Eu fiquei olhando aquele troço ali e disse, poxa, se o cara mistura as cervejas, né, mistura para fazer a cerveja automático, e se aqui tem um medidor de vazão, eu disse, poxa, isso dá para fazer tinta, isso dá para fazer thinner. Aí peguei, fui atrás, olhei na máquina lá, tinha uma etiqueta em alemão, bati foto daquilo e chamei o cara da Fiesc, um cara de São Paulo, e perguntei, da Fiesc, perguntei se dava para falar com aquele cara que produzia a máquina ali e tal. E aí conversei com o cara que produzia a máquina, e ele disse assim, inclusive a gente tem uma parceria de um pessoal do Brasil, pessoal da Ceval, que produz óleo de oliva. Não, óleo de soja. Disse, olha só. E aí o cara veio para o Brasil, veio para cá. E aí nós fizemos uma parceria com a NF, que tinha aqui de automação de Criciúma, e resolvemos fazer o quê? Uma máquina de refrigerante. Fizemos uma parceria com o pessoal de Caxias, fizemos uma marca que produzia refrigerante e com um medidor de vazão automático. Revolução, né? Tu imagina, tu vai tirar 12 pessoas que fabricam o thinner e tu vai botar 2 pessoas e apertando o botão. Aí botamos em prática isso e fomos fazendo. Levou um tempo, o troço não funcionava, porque a gente não contou que os produtos químicos que vão para fazer o thinner, o acetato de etila, os álcools, os toluenos, corroiu as juntas. Então, até a gente descobrir, né, que eu acabei a minha gestão na Anjo sem descobrir. Foi vocês que descobriram o melhor jeito de não trocar aqueles troços toda semana, né, aquelas juntas, né? E aí começamos a produzir thinner. Meu Deus, revolucionou. Tu vê que nós estamos falando dos anos 90, né, cara? Porque nós sempre tivemos... Em 1997, Felipe, nós fizemos um sistema chamado SIGA, Sistema Integrado de Gestão Anjo.
Então, aquilo que nós fizemos hoje, que entra a nota fiscal lá, que já cai na contabilidade, vê se tem nota, a gente tinha isso em 97, ninguém tinha isso, cara. Então, nós sempre fomos uma empresa muito inovadora, principalmente na área de gestão. E máquinas, não. Essa máquina veio, então, para modificar a nossa ideia de inovação, inclusive na parte de produção. Essa é a história da máquina. Foi a minha primeira viagem internacional. A primeira, e todos os anos depois eu saía para algum país, conhecer alguma coisa diferente. Que eu via em livros, não, eu tenho que ir lá em loco ver o que é isso. E dava um jeito de viajar, dava um jeito. Deixava o Albani com o Felipe e o Rodrigo pequenininho, tadinho. Tadinho. Cuidando de vocês, trabalhando na empresa e eu fazia essas viagens. Lembre que telefone celular surgiu bem depois, né? Então, a gente tinha que fazer um telefonema para saber como é que estavam indo as coisas. Legal. Falou um pouco em viagem, me remeteu à exportação, e aí eu quero que tu conte uma história. Hoje a Anjo tem relação comercial com mais de 20 países aí do mundo todo, mas a exportação da Anjo não começou de uma forma convencional. Me conta como é que começou, como é que a Anjo começou a exportar? Nós tínhamos uma filial, uma distribuidora nossa, que era em Várzea Grande, Cuiabá. E a gente mandava lá toda semana um caminhão de massa plástica e outros complementos. Pô, caminhão nosso, motorista, etc. Um dia, o caminhão não chegou na filial. Roubaram o caminhão, amarraram o motorista, etc. E levaram o caminhão, cheio de massa plástica. Que ano que foi isso? 92, 93, nessa época aí. Nós não tínhamos nem tiner ainda. Imagina. Bom, roubaram um caminhão, nós quebradaço, né? Porque a gente sempre correndo atrás, né? Investia para depois buscar e roubaram o caminhão. Bom, roubaram o caminhão, tá bom. Aí começou a aparecer os caras dizendo, olha, eu sei onde é que tá teu caminhão, me dá um dinheiro que eu vou lá e busco. Vai levar mais um dinheirinho, tudo rolo. O brasileiro tem muito bandido que se aproveita de situação. Eu caí num monte dessa aí, cara, um monte. Nós fomos roubados caminhões, pelo menos 5 caminhões carregados nossos levaram. Mas esse caminhão, em particular, foi parar na Bolívia, bicho. Os caras atravessaram a fronteira. E, de repente, meses depois, a gente era líder de mercado na Bolívia de massa plástica. E, mas como assim? Eu nunca vendi uma lata de massa para lá? Aí começou a aparecer, gente tinha acabado os estoques e gente querendo comprar massa plástica. E começou as exportações assim. E atrás da massa plástica, nós fomos com os outros produtos, né? Nossa. E nós ficamos muito conhecidos na Bolívia por um roubo. Então, quando a gente acha, às vezes, que é um mal, né? Foi uma coisa boa que aconteceu para a nossa empresa. Eu tinha que contratar esse ladrão aí para ser o vendedor de expansão, né? Que coisa, né? A gente pensa que cria uma estratégia mirabolante para exportar, para expandir os negócios, e às vezes uma situação inusitada dessa, há males que vem para o bem, né? Até hoje a gente vende muito bem na Bolívia, né? Deus escreve certo por linhas tortas, já viu falar nisso? Esse é um exemplo disso. Legal. Uma outra coisa inusitada que eu quero falar contigo é sobre cultura. Lá na Anjo a gente tem uma cultura muito interessante, né? Tu conhece muito bem, mas para quem não conhece, a maioria das pessoas que entram na Anjo recebe um apelido. E há muitos anos atrás entrou uma pessoa lá na Anjo e os colegas de trabalho falaram, olha, cuidado com o que tu vai falar, principalmente nesses primeiros dias, porque eles vão pegar aquilo ali que tu falou e vão te dar um apelido. E o cara entrou lá e falou assim, cara, então não vou falar nada, né? Vou ficar quieto aqui, vou ficar quietinho pra ninguém me botar apelido. E esse cara ficou durante uma semana, praticamente não falou nada pra não receber apelido. Não adiantou, botaram o apelido do cara de Silêncio. E aí, cara, o Silêncio trabalhou com a gente lá muitos anos. E um tempo depois...
entrou um outro profissional e falaram a mesma história para ele. Olha, não, cuidado com o que tu vai falar na primeira semana, bota apelido. Inclusive, teve um cara que, por causa disso, entrou e não falou nada e botaram o apelido dele de Silêncio. E o cara pensou assim, bom, se já botaram o cara de Silêncio, eu vou ficar quietinho e não vou botar apelido. Botaram o apelido no cara de Sigilo. E aí trabalhava o silêncio e o sigilo junto. Eu contei essa história porque eu quero puxar um pouquinho sobre cultura empresarial. Como é que foi a cultura que tu criou, que tu forjou, ou que se criou na Anjo desde o início lá da fundação? Me conta um pouquinho se tu pensou, se foi estruturado, como é que foi construída a cultura da Anjo? E como é que tu vê a cultura empresarial? A cultura, para mim, é a alma da companhia, a alma da empresa, né? Se tu respeitar a alma de uma companhia, mesmo que venham auditores de fora, os consultores de fora, é muito difícil mudar uma alma de uma cultura de uma companhia. Ela precisa ser respeitada. Como é que se criou a Anjo, né? Primeiro, a Anjo Química ela tem algo determinante, que é a interseção entre pessoas. Eu não consigo fazer nada sozinho. Isso vem do cristianismo. Então, a minha primeira formação é em teologia, um estudante de teologia, onde é que eu ia buscar a minha mão de obra? Nos grupos de estudos bíblicos. Eu coordenava estudo bíblico e descobria as pessoas que estavam desocupadas. E gostava muito de frequentar bar também, para jogar sinuca, tomar ali uma cervejinha com os amigos no bairro. E sempre que precisava de alguém, eu ia buscar essas pessoas, esses amigos, esses colegas. Então, a Anjo foi criada por um grupo de colegas que vieram trabalhar juntos, sempre se respeitando. Os finais de semana vinha aquelas carretas carregadas de talco, de resinas. Quem vai descarregar isso? Fazia um churrasco que chamava o pessoal do bar, descarregavam pelo churrasco, pela cerveja. Pense como uma empresa, era uma empresa muito pequena, né? E a cultura da Anjo precisa ser respeitada pelas relações. Quando a gente pensa, então, como é que forma uma cultura numa empresa? Tu sempre tem que respeitar o tempo dela, o lugar, as relações e também as circunstâncias. Isso vem de Kant, isso. Então, é assim que se forma uma cultura de uma empresa. E a Anjo, a cultura dela é formada pelas relações. Tanto que sempre nós trabalhamos com... O que deu certo para nós foi relacionamento, marketing de relacionamento. E quando a gente consegue chegar num cliente e transformar esse cliente numa relação de amizade, numa relação de negócio ganha verdadeiro, sem enrolação. Se aquele cliente ele precisa estar ganhando dinheiro, o nosso produto é apenas algo que vai intermediar uma relação para se ganhar dinheiro. É dali que nasce a cultura do Anjo. Uma outra coisa, a questão de estudos, né? A nossa empresa sempre incentivou a epistemologia. As pessoas aprender, sempre querendo mais, aprender mais. Então, nós fomos uma das primeiras empresas a custear a universidade. Não pegar nada em troca, não. Quer fazer faculdade? Faça. A empresa banca isso. E isso foi 100%, depois 80%, 70%. E tem hora que não dá para ter uma companhia de 500 engenheiros, né? Porque quem vai fazer os outros trabalhos? Tem pessoas que não querem se formar, então essas pessoas acabam fazendo outros trabalhos lá dentro. Assim que se formou a cultura da empresa. E aí, em cima disso, vem a relação de nunca dever para ninguém, crescer com o dinheiro interno, nunca nos associamos, nunca poderíamos se transformar essa empresa lá atrás em grande, nos endividando. Não, a gente sempre fomos despacito, né? Piano, piano se vai lontano, né? Como dizia meu pai, devagar se vai ao longe. Então a gente foi devagarzinho.
Essa cultura está aí, ela não quer dizer que ela não pode ser melhorada, mas ela precisa ser respeitada. Não se muda de uma hora para outra uma cultura. Legal, bacana. Tem muita gente que acha que cultura é só escrever num papelzinho, colocar no quadro na parede, e a partir daí a cultura está formada, né? Muito mais complexo e muito mais profundo do que isso, né? É verdade. Cultura tem que ser vivida no dia a dia. E já falando de cultura, tu comentou um pouco de inovação, que a Anjo continua inovando até hoje, testa em máquinas e produtos e processos, né? Tu comentou do Siga também, comentasse um pouquinho de pessoas. E tem a parte ambiental, que a Anjo cuida muito também do ESG, da parte do mundo, a gente respeita muito isso, a gente entende que nós precisamos preservar o mundo. E aí me lembrou agora de uma história, eu não lembro se eu já estava na Anjo nessa época ou não, mas tem uma história de um campeonato de futebol e um quero-quero fez um ninho no campo. Me conta um pouquinho dessa história. Bah. A gente chamava Taça Anjo. Envolvia lojas de tintas, envolvia a comunidade. Na época a RBS transmitia esses jogos, filmava. Um troço grande, afinal, assim, era um espetáculo, né? A gente sempre esteve envolvido em esporte e tal. Já patrocinamos o Criciúma diversas vezes, né? Inclusive, às vezes que subiu para a Série A, nós estávamos ali, né? Série B para a Série A. E fizemos essa Taça Anjo. E, Felipe, minha mãe e meu pai sempre mandaram em mim. Depois, se eu vou casar, ninguém vai mais mandar em mim. Porque a mulher mandava. Aí eu disse, vou jogar futebol e vou fazer o time lá da Anjo que lá eu mando lá dentro. Não deu certo, porque não conseguia mais ainda. Eu disse, E aí o final do campeonato vai ser dia tal. O quero fez o ninho no meio, cara. O quero mandava mais em mim do que mandava mais na Anjo do que... Ou seja, nós tínhamos um sistema ambiental lá dentro da empresa, que tinha uma líder, né, lá dentro, na época da ISO 14001, se eu não me engano, a Simone e tal. E, olha, foi suspensa a partida. Como assim foi suspensa? O quero fez um ninho, cara, no meio do campo. Não, agora tem que deixar nascer os filhotes. Rapaz, ficamos ali esperando esse filhote nascer. E detalhe, bicho. O filhote nasceu, 4 filhotes, cara. Bicho, os filhotes saíram da casca, eles não duraram um dia, cara. Veio um gavião e comeu os 4, cara. Na nossa cara, bicho. O gavião pegou os 4, bicho. Matou os 4. Pô, adiamos o campeonato. Então, cara... Mas isso não quer dizer que não foi a coisa certa a ser feita. Foi muito legal nós respeitar aquilo ali. Botamos ali, ficamos vendo aqui, botamos aqueles cones, né? O quero. Aí nasceu. Aí quando nasceu, nasceu os quero. Aí veio um rasante já levou um e veio outro rasante. Tadinho dos quero. Não tinha nem chance com esse filhote. Bacana. Estamos se encaminhando para o final do bate-papo aqui. E para finalizar, eu queria te perguntar quando tu decidiu que era hora de parar, de sair do dia a dia do operacional da Anjo e quão fácil ou difícil foi tomar essa decisão? Olha, eu sei que tem um monte de empresários me ouvindo aí e vou dizer uma coisa para vocês, bem simples assim. Quando tu não acompanhar mais a velocidade da empresa, quando tu começar a ver que tu está defasado, quando tu não tem mais vontade de visitar clientes, ou está cansado de visitar clientes, de visitar fornecedor, que tu perdeu a tesão para isso, que tu sai da frente. Sai da frente. Eu sabia que tinha que sair da frente da empresa. Se eu não sair frente da empresa, ela estava estabilizada, ela já estava 4 anos com faturamento, que não andava. Porque estava ganhando dinheiro, estava bom. E tem que cuidar com isso.
Eu sabia que tinha que sair da frente da empresa, fazer um sucessor ou vender. A minha primeira opção foi vender. Porque eu achava que para ser empresário nesse Brasil é complicadíssimo, né? Você fala a minha, que já correu pelas redes sociais ali. Eu olhava as novelas da Globo, o bandido era empresário. Os sindicatos, o empresário é bandido. E aí eu disse assim, não, eu não vou deixar meus filhos entrar nessa aí, né? E eu disse, poxa, vou deixar eles fazer outra coisa. E aí eu disse, vou vender a empresa. E quando eu fiz o Caminho de Santiago, que eu vim com a decisão de vender a empresa, que eu descobri que o sonho de vocês era ser empresários. Aí quando eu descobri que o sonho de vocês era ser empresário, a minha estratégia foi dizer, não, então preciso preparar os sucessores. Então. E começou toda a preparação, que durou quase 6 anos, né? Quando a gente acha que está na hora de sair, gente, olha, é igual um navio, né? Tem que começar a parar lá atrás para chegar até o cais. Então eu estava correndo com um bastão, mas já estava passando já para outro continuar. No nosso caso, você foi sucessor, foi preparado para isso. E o Felipe era mais velho, estava mais pronto. O Rodrigo, na época, estava ainda... 23 anos ele fazendo faculdade ainda e tal. Então, acho que fizemos a coisa certa. Então, o dia que tu perder a tesão pela coisa, que tu não gostar mais de ir no mercado, de visitar cliente, é hora de fazer o teu sucessor. E na Anjo, quem não fizer o sucessor não será promovido. Lembra disso? Lembro. Faz parte da cultura. Cada pessoa tem que preparar o sucessor. Senão não pode ser promovido, porque vai ficar parado no posto. E eu acho que eu fiz a coisa certa, Felipe, porque dos 44 aos 50 anos, que foi feita essa preparação, eu consegui fazer a minha faculdade de filosofia clínica, foi me preparando para mudar de profissão. E com 48 anos já estava em consultório. Então, quando chegou a hora de parar, você já estava lá 1 ano de cogestor do meu lado, então a pessoa já sabia o que ia acontecer, tu já estava tomando as decisões no meu lugar, e foi como pisar na embreagem, né? Nem embreagem tinha mais, já estava no automático. E quando eu saí, difícil parar, tá, gente? Difícil parar. Difícil mudar de profissão, perde o palco. Tu pensa o seguinte, hoje tu és o ator principal de uma plateia de 1000 pessoas ali, fora os clientes, às vezes, que te veem dessa forma também. De repente, tu não tem mais palco, tu não tem mais plateia, tu desceu. Tu desaparece e outra pessoa aparece. E às vezes é doído. Eu me apeguei em conhecimento, epistemologia, estudos, viagens. Depois, enquanto eu fazia a faculdade, que eu fazia a especialização em filosofia clínica, cara, fui estudar na Grécia, fui estudar na Espanha, fui estudar em Portugal, fui estudar em Israel por três ocasiões. Então, essas viagens de estudos, né? Elas foram me preenchendo a alma e como eu faço parte ainda do conselho da empresa, como presidente do conselho, não me afastei tanto assim, né? Não estou no operacional, mas ainda consigo ficar ligado às questões empresariais. E às vezes quem está de fora consegue ver a ilha, né? Consegue ver a montanha. Eu fico imaginando Cristóvão Colombo navegando e olha para trás a terra, assim, né? Ou quando ele enxergou a terra. Só vai enxergar a ilha quem estiver fora dela. E a gente do conselho, no conselho, acaba vendo questões estratégicas que quem está no operacional é difícil ver, né? Você é testemunha de quantas decisões importantes foram tomadas em momentos difíceis, né? Na pandemia a gente tomou decisões que veio do conselho, né?
É impressionante isso. Então, recomendo. Uma empresa, não precisa ser grande não, uma empresa até de pequeno porte pode ter conselheiros. Pode ter conselheiros. É isso, querido. Legal, bacana. Beto, obrigado pelo teu tempo, obrigado pelo conhecimento aqui dividido com a gente. E tamo junto. Tamo junto, cada vez mais. Valeu. Um abraço. Forte abraço. Até a próxima, pessoal.